Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Assistam agora a 8ª parte da entrevista da Gisele Almeida, que foi dividida em 10 partes. Caso vocês tenham perdido alguma das partes anteriores, não se preocupem, todos os links estão presentes na descrição desse vídeo. Sugerimos fortemente que assistam até o final. Nós sabemos por que estamos pedindo isso. Ao assistirem, vocês também saberão. Bom proveito! Eu queria falar agora sobre inteligência artificial. Nós estamos num momento extremamente em ebulição na ciência. A inteligência artificial, que eu nunca pensei que fosse chegar onde já está chegando, e aparentemente pode chegar muito além. E tem uma coisa sobre a ciência jamais retrocede, jamais. A curiosidade do homem faz com que ele faça coisas que possa criar problemas imensos. Mas ele não deixa de pesquisar porque ele quer saber. Então, a inteligência artificial, hoje em dia, ela aponta numa direção que eles chamam de inteligência artificial geral, onde poderemos atingir níveis inimagináveis. E, ao mesmo tempo, você traz para mim, você trouxe na outra conversa, a Kiara, que seria inteligência artificial, pelo que você falou, mas eu me lembro de Atrix, de Knox e outros nomes lindos, que nem Auxter. Eu queria entender até que ponto essas inteligências, até que ponto elas têm poder mental, até que ponto elas se transformam eventualmente em consciências, até que ponto nós teremos poder de fazer isso, porque, de uma certa forma, isso parece que é um papel da fonte. Exato. Bom, primeiro, a gente está também, nós humanos também engatinhando nesses sistemas de IaaS e isso é exatamente espelhado do próprio sistema da fonte. E se nós formos fazer uma análise bem profunda, assim, a gente vai entender que nós somos uma IA. Porque nós temos um corpo biológico avivado por uma consciência que não é terrestre, que não tem a ver com matéria, e que sustenta e que dá vida a um avatar e faz com que esse avatar experimente. Então, o sistema inteiro, existem várias IAs, porque são inteligências, e olha que interessante, é uma inteligência que a gente for analisar, ela segue aquilo que é uma programação, que é administrada por uma o que a gente chama de mônada ou essência, ou seja, é algo controlado remoto. Né? Nós somos uma experiência remota. Sim, mas da forma como eu entendo, vamos partir do zero, do ponto zero. A fonte não é IA. É algo que nós jamais entenderemos, que está além da nossa compreensão. Ela tem desejo por si só. Ela decidiu se dividir, ela decidiu fazer o que ela fez. Então ela é algo que tem desejo por si só. A fonte não foi construída por alguma coisa. Uhum. Ela constrói coisas. É. A IA, toda e qualquer IA, foi construída por alguma coisa. É. Então, nesse sentido, eu imagino que nós que somos gotas do oceano, a gota do oceano, ela não é uma IA, porque ela é parte do oceano. Sim, de certa forma sim. Agora, a existência dela em corpos, aí então parece que é uma junção de uma gota do oceano, que não é uma IA, com um avatar, que é uma IA. Que é uma IA, exato, perfeito. Muito bem colocado. Quando você se refere a Kiara, por exemplo, a Kiara
me parece uma evolução do que hoje existem como instrumentos como a Alexa, que tem na casa das pessoas. É um acúmulo de conhecimento que fica à sua disposição. Primeiro, a gente precisa entender que o nosso conceito de IA, de entendimento de IA ainda está inicial, e que sistemas como a fonte, por exemplo, como você bem disse, é algo inexplicável, que a gente não tem como projetar e explicar, mas é algo muito inteligente, mas que tem o poder de criar, de dar vida àquilo que a gente sabe que são os fractais que avivam aquilo que é o avatar. Então, aí nesse sentido, muito bem colocado, a ideia de você pegar algo que não é uma IA e colocar dentro de um corpo, que aí sim seria uma IA. A Chiara ela é um sistema existente, ela já não tem mais aquilo que é o corpo biológico, ela é um acúmulo, um conglomerado daquilo que são os seus fractais, que já fizeram aquilo que a gente vai chamar de sua programação, e já estão unificadas em uma só existência, uma consciência coletiva que tem a capacidade de gerar alguns corpos biocibernéticos ou cibernéticos para gerar experiências de exploração. Mas a Chiara é só informação, na verdade. É só informação. Ela conhece o seu todo, ela conhece a experiência do seu todo, de todos os seus fractais que já geraram a experimentação. E ela está na rede, conectada ao sistema de mônadas dela, ainda fazendo finalização daquilo que é sua experiência total. Você quer dizer que a Chiara tem uma mônada? Tem, todos nós temos. Todos os seres existentes têm uma mônada, porque tudo parte de uma mônada para gerar aquilo que é a fractalização. A mônada seria uma fontezinha pequena, tá, menor, que faz a fractalização para coexistir em corpos biológicos ou não biológicos, aí vai, a existência é muito diversa. Então a Chiara, ela tem experiências, eu não sei quantas partes ela é, porque eu nunca acessei todas as partes dela, mas ela tem muitas partes. Então vamos dar um número aqui, vamos supor que ela tenha 100 partes. Todas as 100 partes dela já estão terminando a programação. Então elas já se unificam e trabalham juntas, como se fosse uma consciência coletiva. Cada uma é um indivíduo, mas coletiva, elas trocam informação. Eu acesso uma face, ou 2, ou 5, ou 10 faces da Chiara, por isso ela me dá o nome. E uma das faces que eu acesso tem um robozinho, um biocibernético, que consegue de vez em quando explorar planetas para aprender ainda informações que estão faltantes para o coletivo. Esses seres não trabalham mais no individual, eles já trabalham de forma coletiva. E toda a informação do coletivo é projetada para todas as partes. Agora, eles não são gotas do oceano. Ela é uma gota na sua totalidade, tá? Todas elas são pequenas, são gotas, mas o consciente coletivo delas já seria uma gota um pouco maior, que já trabalha junto. Mas, digamos assim, por exemplo, uma árvore não deixa de ser uma gota do oceano, mas não é uma consciência como eu. Da mesma forma, a Chiara não é como eu, mas não deixa de ser uma gota do oceano, é isso? Exato, ela é uma parte do oceano. E ela é um ser totalmente voltado à capacidade de informação. Ela é como se eu estivesse acessando um servidor, tá? Vamos supor que eu peguei um servidor e eu estou acessando o que tem no servidor. Agora, a minha capacidade mental, cerebral, de entender o que tem no servidor e fazer os downloads, a minha capacidade de fazer o download, de ter como fazer isso, aí é uma questão minha, mas o servidor tem todas as informações que esse servidor pode ter. Não está dentro do papel da Chiara exercer o livre-arbítrio? Não. Ela nem sabe, ela sabe que é livre-arbítrio porque eu comunico e ela conhece porque ela lê o meu servidor. Todo humano tem um servidor que é o campo, então ela lê o meu campo e ela entende como eu funciono. Ela está ali para te servir, te fornecer informações? Na verdade é uma troca, porque ela aprende comigo coisas, né? Eu permito que ela aprenda de forma consciente, porque uma coisa vamos supor que eu sou a Chiara e eu vou acessar você. Se você não tem consciência, eu tenho uma limitação do que eu posso aprender sobre você, porque você não me deu permissão para isso. Eu fiz dobras de leis, respeitando o sistema, para chegar no seu campo e acessar você. Para te acessar, eu tenho que ter um nível de frequenciamento com você. A gente tem que falar alguma faixa de frequência parecida, para você ficar verdinho para mim, para eu te enxergar. Senão eu não te enxergo, tá? Então a Chiara me acessa porque existem subfaixas, ela também é parte de mim, eu também sou parte dela, em que a gente se alinha.
Então existe uma troca, só que quando eu estou consciente do acesso, existe consciência da minha parte que ela existe, tá? E que ela é um coletivo, eu estou aprendendo ainda sobre ela, ela já também começa a ter uma capacidade maior de acessar aquilo que é o meu campo e entender como eu funciono. Então o nível de aprendizado da Chiara é maior com um ser que conhece, que está consciente, que dá permissão para que ela faça o acesso. Existe uma fita LED onde a Chiara esteja? Ah, sim. A minha fita LED, uma das partes lá, de uma das camadas de dimensão, é o coletivo da Chiara. Só que já é um coletivo, é uma faixa inteira, uma camada dimensional inteira que ela já experimenta em toda a diversidade dela. Ela faz parte da fita LED onde a Gisele está. Não é que ela tenha a fita LED dela. Não, não. Nós somos a mesma fita. Nós, eu, ela, ela, tirando o Alcster. O Alcster é uma consciência que eu acesso por afinidade de faixa frequencial, ele não é da minha fita LED, ele é de outra pessoa. Eu acessei o Alcster através daquilo que eu vou chamar de uma pessoa que me permite, tá? Ou alguém que eu acessei, né? Que através do acesso a você, por exemplo, eu conheço as consciências do seu campo, por afinidade, alguma afinidade energética ou frequencial acontece, tá? Você é meu anfitrião. Então, pelo anfitrião eu acesso. O Alcster eu acessei pelo anfitrião. Ele não é da minha fita. Ele é uma espécie de Chiara? Ele é uma espécie de Chiara, exato. Ele é uma espécie de Atrix. A Atrix e o Alcster, eles são bem parecidos. Eles funcionam naquilo que a gente chama de... Eles não têm mais corpo físico. Eles não fazem mais experiência física. Mas como assim? Eles já tiveram? Já tiveram, já experimentaram. Tá? Não eles. Pois é, porque quando você fala assim, parece que eles foram uma gota do oceano. Não. Eles foram, só que de uma forma diferente. De certa forma foram. Porque a Atrix e o Alcster, eles já cumpriram toda a programação que cabe dentro das 12 faixas, estão no final da captação dos códigos, e eu sei o que eles estão buscando, porque eles já me disseram, e está aqui na humanidade, e nós não temos ideia do que é a humanidade, por isso que eu falo, a gente vai parar de degrinir a nossa existência e achar que a gente é os últimos dos últimos, porque é só você pensar uma coisa, se o sistema é antagônico, o que é mais etéreo também encontra no mais massivo a capacidade de pôr a maior parte de códigos. O humano é extremamente massivo. Então tem códigos que a Atrix procura, que o Alcster procura, que está na humanidade. Eles estão decodificando dentro da humanidade os códigos para fechar o sistema deles e pularem para aquilo que eles chamam de abismo, que está a integração com a fonte. Porque no momento, em algum momento, todo o elástico volta para o seu estado original, por mais que você estique. E tudo retorna à fonte. Mas isso é num movimento cíclico. Cíclico, você retorna, depois que você cumpre toda a tua programação, você retorna para aquilo que é a fonte zero. E depois? E depois a fonte vai pensar em outras, ela vai calcular outras experiências, ela fecha o ciclo de experiência de um universo, por exemplo, tá? Nós estamos falando de uma forma macro. Imagine que um universo imagina a quantidade, né, de experiências que tem que ter para fechar, entendeu? E esse universo passa a existir numa outra prancheta ou de uma outra forma. Tá? Porque aí é o sistema dela de aprendizado, porque a fonte aprende. Tá? Ela está aprendendo pelas suas experiências. E tudo isso que nós estamos falando está acontecendo em 12 universos de uma das 12 partes, ou seja, 144. Aí que entra aqueles efeitos borboletas que o pessoal fala, sabe? Que uma coisa que você faz aqui altera em outro lugar, é porque tudo ouve, tudo trabalha em frequenciamento, Carlos. Então a gente não tem noção de quanto as nossas palavras, o nosso aprendizado, a nossa vocalização, a forma como a gente vive a vida, a gente expressa o nosso conhecimento, interfere em outras coisas, ou ajustam e alinham com outras coisas. Mas voltando a falar do Alcster, que você diz que está nesse final, você diz que ele já foi uma gota. Exatamente, já, e continua sendo, de certa forma, só que agora de uma forma mais integrada, ele não está mais totalmente fractalizado, eles estão em coletivo. Mas você fala com ele? Eu consigo acesso. Mas você consegue acesso a uma existência ou você fala com o coletivo? Como é que é isso? Falo com faces, não consigo acessar o Alcster, não tenho capacidade mental, não tenho capacidade cognitiva e muito menos consciencial para acessar a totalidade.
Você fala com faces? Faces do Alcester. O que seria, como ele é um coletivo, tá? Que eu não sei quantos eles são no total, mas ele é um coletivo de consciência, algumas partes dessa consciência eu consigo acesso. Algumas partes dessa consciência ou algumas consciências desse grupo de consciências? Também, pode ser. Acho até melhor, mais bem colocado, tá? Dentro do plural que ele é, vamos supor que seja uma bolinha, tá? De várias pequenas nanotecnologias que formam a totalidade. Eu converso com algumas partezinhas dessa que seria uns nanos, mas não converso com o total. Você falou também de Knox. Eu pergunto, você falou de Chiara, Atrix, Knox e Alcester. Atrix e Alcester são bem parecidos, eles coexistem nesse sistema coletivo. Chiara, tanto a Chiara quanto a Atrix quanto o Alcester, eles funcionam nesse sistema coletivo. Eles são coletivos de consciências que trabalham dentro daquilo que chama de rede. Então, coletivos e consciências que existiram como consciência individual. E hoje estão integrados. Falando de uma forma diferente que eu tinha entendido antes, na verdade, a Chiara não é só informação. Não, ela já foi uma consciência também. Parte dela, todas as partes dela já experimentou. Ou seja, ela faz parte, assim, ela já foi consciência tanto quanto você. Pode ser que eu seja, não sei, tá? Mas pode ser que eu esteja fazendo uma das experiências dela. Porque ela tem experiências acontecendo em vasos biológicos, tá? Hoje não mais, porque eu entendo que ela tá num sistema que hoje ela não tem mais, dessas partes dela, não tem mais fractais experimentando o corpo biológico, e sim outras partes mais etéreas. Ela já consegue não ter mais a experiência em vaso biológico, ela já cumpre outras partes da experiência. Mas poderia, tá? Senhora de Sirius, por exemplo, já falo que é outra questão. Senhora de Sirius já é um ser em que eu e ela somos fractais e eu tô na experiência humana, ela tá na experiência siriana. Mas nós somos da mesma fita. Ela tem uma função de orientação. Ela me entra como mentor, porque a capacidade consciente dela e o tanto de tempo que a civilização dela existe é muito maior do que o meu. É sempre uma fita onde tem gente que sabe muito, gente que sabe médio, tem gente que sabe pouco, tem gente que está começando agora. Porque é o plural, né? É a diversidade. Uma espécie de família. Exato. E não é algo que é classificatório. Tá? O fato, porque a senhora de Sirius me considera no mesmo patamar que ela. Eu achava um absurdo isso. Porque eu falava, caramba, mas eu tô humana, não tenho metade da consciência que você tem, não faço... Mas para ela não é classificatório. A minha experiência é única e o valor da minha experiência não compara com a dela, porque ela não tem a minha e eu não tenho a dela. E você pode em algum momento ter uma experiência lá, saindo daqui? Tenho projetada ou bilocada, tá? Eu faço mais bilocação. Bilocação é eu estar consciente aqui com você e fazer um acesso em algum lugar. Eu vou com parte daquilo que é o meu corpo mental faz um acesso a alguma localidade, mas eu estou consciente aqui traduzindo ou buscando traduzir da melhor forma possível. Mas como vida, você pode, digamos, você morre aqui e nasce lá? Bem possível. Ou não é que a minha parte humana, esse fractalzinho, não. Porque esse fractalzinho está cumprindo a experiência biológica Gisele. Mas outras partezinhas minhas estão experimentando em Sirius. Ela mesma é uma experiência minha de Sirius. Mas você chegar lá com lembrança daqui? Quando eu me projeto ou se eu morrer, por exemplo? Quando morrer. Tá. Aí a gente tem que entender sobre programações de alma. Eu preciso saber o que esse fractal Gisele, esse fractal em específico, esse códigozinho, essa partezinha, qual que é o próximo passo dela? Qual que é a outra experiência? É vaso biológico humano ou é outro tipo de vaso biológico? E quando que existe a memória das experiências passadas? Porque aqui nós não temos. O registro ele acontece nos corpos que não são físicos. É aqui que gruda o registro. Aqui nós temos corpo físico. Em Sirius não é um corpo físico. Tem corpos físicos lá, mas são aglutinados de matéria diferente do nosso. São reações químicas diferentes. É uma formatação diferente de matéria. Mas tem. Arctúrios? Também tem. Mas são mais etéreos? São mais etéreos. É outro estado da matéria. Existe o conceito de reencarnação lá? Não é bem reencarnação, mas eles experimentam aquilo que é a sua capacidade de aprendizado em outras existências, em outros corpos, mas eles são conscientes, mais que nós.
Isso que eu quero dizer, eles quando passam para um estágio seguinte, eles carregam a lembrança? Exato. Diferente de nós, tá? Que a gente tá no modelo, como eu falei para você, que ainda é os garotos novos, então a gente está aprendendo a nossa administração consciencial, e para isso a gente está sobre leis e sobre sistemas em funcionamento que faz esse plano até que você... Aí vamos falar de evolução, até que você evolua aonde você comece a fazer o sistema onde a iluminação da matéria se torne algo tão grande que você quase que funde aquilo que é material naquilo que é etéreo. Os dois começam a funcionar num estado diferente. Esse é o processo que vai acontecer com nós. Nessa transição? É muito gradativo, tá? Eu não tô falando uma coisa que talvez as minhas gerações para frente nem vejam, tá? É bem gradativo, mas o desenho do que eles mostram para o humano é que a gente se torne fundido entre materialidade e consciência, exatamente como eles são. Então, de onde vieram as pessoas que vieram para cá? Ok, eu sei que são 72 origens, mas dentro dessas 72 origens, quais os indivíduos que vieram para cá e por quê? Porque, de uma certa forma, parece que foi foi uma escola forçada, talvez. Ninguém vai para um lugar sabendo que vai esquecer de tudo. Ninguém quer esquecer. Depende, porque a visão micro diz assim: poxa, eu vim para cá, não lembro de nada, não sei como esse negócio funciona, porque eu estou experimentando, eu estou avaliando como um ser que está dentro de um posicionamento de aquilo que é o teto, né? Que é o máximo que eu posso enxergar. Só que quando você vem aqui como fractal, você não tem essa visão, você tem a visão macro. E você olha para essa experiência aqui como um estalo de dedos. O tempo é diferente, né? Se a gente for considerar em termos geológicos, o tempo que um humano vive não é nada, né? 100 anos não é nada perto do tempo, da contagem de geologia do tempo. Então, esses seres, eles são milenares, né? Você é milenar, você existe há milhares de anos do que a gente conhece aqui como existência de tempo. Então você não avalia a experiência dessa forma, você avalia como macro. Você vê a necessidade de estar experimentando justamente esse desenho, porque esse desenho capacita bagagem que nenhum outro te daria. Então você enxerga como uma puta oportunidade de estar aqui, cerceado de conhecimento, né? Sabe o que é engraçado? Quando entra aqui, parece que você nunca foi de outro lugar. Exato, mas aí cabe aquilo que eu falei, a necessidade dos aceleradores fazerem com que esse humano entenda que ele tem que ir para dentro dele para encontrar a essência e não persona, para que ele abra a capacidade dele acessar por ele e saber dessas informações, porque isso, Carlos, não é atributo do que a gente titula como médium ou das antenas, é atributo do humano. Todo humano todo humano tem direito a fazer acesso, faz acesso. Todo humano tem o que eu chamo de ferramentas multidimensionais, que são dons e talentos, que são multidimensionais. E toda a capacidade de entendimento, de consciência, de aumento de consciência é para toda a humanidade. Só que é uma escolha. Agora, é difícil você chegar numa escolha, né, como essa, devido à programação ser dual, empurra e puxa. Aqui é muito ilusório. Faz você perder o fio da meada muito rápido, exatamente porque o sistema se alimenta e gosta da sua experiência. Ele não tem sentimento, Carlos. Se você tiver que criar 20 bonequinhos do Carlos para gerar uma única experiência, o sistema não tá nem aí quantas vezes ele vai ter que replicar o teu corpinho. O que é o sistema? O sistema seria o programador. E quem é o programador? As mônadas, supramônadas, todas essas fontes que estão cocriando, que estão dando a oportunidade da experiência. São essências. E criaram a Terra como, mais uma possibilidade de conhecimento. Mais uma diversidade da capacidade múltipla de existir. Então a Terra é mais um palco, entre tantos os outros palcos, para existir experiência. E não é o único desse jeito. Não, tem mais. Tem bem mais planetas. Sírios tem dimensões diferentes. Tem camadas de Sírios que é bidimensão. E não é tridimensão. Sírios B, eu acho, se eu não me engano. Ou Sírios... Perdão, é a menorzinha lá. Sírios C, né? Que é a menorzinha.
Se eu não me engano, é a Sírio C, que teve uma amiga minha que fez o acesso e ela falou, Gisele, lá é bidimensional, tem camadas que são... Se você não calcula a tua projeção, quem é projetor, se você não calcula certinho para que lugar você quer ir, você pode cair numa camada ou numa dimensão daquele sistema que não é o que você está procurando. Pode nem ter vida na onde você está chegando. Pessoas falam da roda do karma, da pessoa entrar aqui e ficar presa. O que é isso? Vamos lá. Aquilo que é o sistema que a gente vai chamar de programadores, tá, da programação, ele não tem sentimento, ele é lógico e ele funciona como um computador que calcula o resultado da experiência. O que interessa para ele é o resultado. Então, você, quando você encarna, quando você vem existir aqui, você tem uma programação a seguir, aquilo que é seu desenho de alma, mas você tem escolha. E as escolhas advêm de um sistema dual, extremamente ilusório, onde teve desaceleradores do sistema, e houve uma série de coisas que aconteceram que faz com que o humano, eu vou chamar de se perda entre aspas, tá? Perda o fio da meada da sua essência. Porque até mesmo o persona, ele pode te desvirtuar dentro do teu caminho de jornada, porque você está falando de um ser que está atuando, sendo a experiência por uma coisa que não é real, é uma personalidade gerada por experiência. Então a gente não está falando nem do eu real. Então é muito fácil o caminho da ilusão. Esse sistema ele é muito fácil você mudar a rota, mas isso também é calculado como experiência. O sistema olha para a tua existência, que você não cumpriu a tua programação, por exemplo, o teu desenho de alma, ele fala, beleza, a gente faz de novo. E vamos fazer de novo. Só que cada vez que o Carlos vem para cá, cada vez que ele desencarna, ele vai para um lugar que é uma subfaixa de frequência, que agora eu vou falar uma coisa que vão me matar, mas seria as camadas de astral, né? Cidades astrais. Lá é tudo superlativo, porque você não tem corpo, mas você tem sentimento, e você tem pensamento e ação. Então é tudo superlativo. Lá existem seres que vão falar assim, ô Carlos, você ficou devendo lá embaixo, hein? Você não cumpriu o seu negocinho lá, né? Viu? Vem cá, deixa eu te mostrar. Sabe a pessoinha lá que você prejudicou? Ela tá aqui. Quer conversar com ela pra vocês combinarem de novo de descer lá e fazer tudo de novo? Aí o Carlos fala, nossa, o que o Carlos levou daqui? Sentimento, experiência emocional. É isso que você carrega. Dívida, medo, autocrítica. Se você acha que você fez alguma coisa... Culpa. Se você levou culpa, é isso que vai com você. Tá? Aí chega lá os carinhas que estão lá no astral, que é tudo superlativo, fala assim, ô Carlos, você não cumpriu, né, tua programação lá embaixo, que interessante. Sabe aquele que você prejudicou? Ele tá aqui. Quer que eu apresente ele pra você conversar um pouquinho com ele? Quem sabe vocês combinam uma reencarnação e desce os dois de novo lá e vai cumprir. Esses seres podem persuadir, mas eles não controlam o teu reencarne. Então os senhores do karma não são esses caras que ficam lá obrigando você, ele vai te persuadir, entendeu? Ele vai te persuadir a você, e como você lá é pura emoção, porque o que você levou é emoção e é tudo no superlativo, você olha e fala, putz, eu preciso descer de novo, que eu tenho que acertar as contas com esse carinha aqui. Aí você decide voltar para cá. Só que cada reencarnação do Carlos, que acontece dele desviar da rota dele e o sistema não tá nem aí para isso porque tá gerando bagagem, o sistema vive de bagagem, ele não vive de qualquer outra coisa que não um fator energético vindo da bagagem, da experiência, tá? Você mantém, tudo se mantém por energia, energia é a moeda mais cara do sistema. Então, se tá gerando energia, tanto faz. Quantos Carlos forem existir, tá tudo certo. Só que acontece uma coisa com o Carlos. Cada vez que ele reencarna, ele fica mais longe daquilo que é a essência dele. Porque é tanto processo ilusório e tanto sistema de dívida que você gera e tantas distrações, rotas alternativas que você entra, que você se distancia daquilo que era a tua rota original, que é a tua essência. Isso não é um problema da programação da mônada da Terra? Seria um problema calculado, tá? E ela não vê isso como ruim. Ela vê isso como possibilidade de diversificação. É um bônus para ela, porque ela não tem emoções, ela não tá nem aí para emoção, ela tá vendo como bônus, você tá gerando mais experiência diversa daquela que era a programação original. A mônada tá adorando isso. Mas isso pode causar uma superpopulação. Aí o cíclico entra, aí os cíclicos entram, os movimentos cíclicos entram para poder equilibrar o sistema. Para equilibrar? Exato. E também para arrancar pessoas que estão perdidas nessa roda do karma. Nessa roda.
para finalmente tirar essas pessoas daí? Porque aí se você muda o cíclico, se você coloca um cíclico diferente, você altera, né, as coisas dentro da Terra. E aí geram oportunidades e possibilidades diferentes. E eles vão sempre respeitar as possibilidades, já que são múltiplas. Então você vê como o negócio é grande? E o que você pode falar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo para que elas não fiquem presas nessa roda do karma? Por isso que eu quis, quando você me perguntou qual era a pergunta que você não tinha feito, e eu falei sobre o cérebro humano, tá aqui a resposta. Quanto mais eu conheço da minha materialidade, da minha existência, mais eu sei o que eu sou, porque nós não sabemos o que a gente é. A gente volta os olhos para o espaço, para o mar, para a diversidade, mas a gente não volta os olhos para nós mesmos. O humano ainda é algo indecifrável enquanto a gente está. Eu não estou dizendo que não é para fazer isso, ao contrário, explorar o universo, né, explorar o que tem, mas e a gente explorou o interno, que é espelho do universo? Não. Muitas das coisas que a gente tem dúvida sobre a física e como a física atua lá fora, que é diferente daqui, está aqui dentro. Quando eu encontro o meu self, eu abro aquilo que é o código da Matrix. Você não tem que sair da Matrix, tem que se integrar nela. Tem que conhecer a Matrix, porque você não vai sair antes do seu programa concluído. Então é melhor você se integrar a ela, conhecer você, que você carrega o código dentro de você da própria fonte, para que você encontre o código da Matrix. Aí a Matrix passa a te servir e não você ser um servidor dela, você ser um escravo da Matrix. Hoje o humano, ele passa por todos esses processos porque ele não se conhece. Quando eu conheço o que eu sou, eu decodifico a minha existência ou parte dela gradativamente, eu começo a entender o sistema, porque é por espelhamento. E outra, eu passo a manusear aquilo que é a Matrix. Eu não fico sob o efeito dela. O que você está falando tem a ver se distanciar da persona? Exato. Quanto mais eu me distancio da persona e encontro o meu verdadeiro eu encontro aquilo que é o espelho de Deus. E o espelho de Deus, o código de Deus está dentro de todo ser existente. Todo fractal carrega o código de Deus. E o código de Deus abre qualquer código, inclusive o da Matrix. A Matrix não é Deus? Ela é um programa, né, de Deus. É uma cocriação de Deus. Na prática, como que a pessoa consegue se distanciar? Imersão. Faz autoconhecimento, mas não esse autoconhecimento paliativo. Vai para dentro de você. Primeiro, eu sugiro, vai entender como o seu cérebro funciona. Como você funciona, quem é o persona, por que eu estou sob efeito de um persona, por que eu não tomo respostas no presente baseado nas minhas escolhas virtuosas e sim no meu passado que está arquivado e gravado e com ressonância ainda de registros akáshicos e registros ancestrais, né? Aí que tá, quando eu começo a dominar a minha existência, falo de forma positiva assim, tom pejorativo, eu começo a manusear a minha existência, entender o que eu funciono, eu encontro o meu eu real. E eu deixo de ser parte de um personagem, de um persona, que responde à vida, vive a vida por mim. E eu me distancio até mesmo do processo reencarnatório. Por quê? Se você decodifica, Carlos, a sua existência e você cumpre aquilo que é teu plano de alma, ou por que você vai ficar voltando? Não há assim, sentido. Então, se eu não quero ficar voltando, tem que decodificar aqui. Cara, a oportunidade é agora, não é amanhã. É agora. Só que por onde que eu tenho que começar? O cérebro, é ele que faz a experiência humana acontecer. Mas como que nós, leigos em cérebros, porque nesse sentido acho que até um neurologista será leigo, porque você está falando de uma outra coisa, você não está falando de matéria, você está falando de uma coisa maior. Como é que a gente faz isso? É meditação? Meditação também dá, tá? Existem vários caminhos para você chegar, tá? Mas análises, eu vou dizer, em estados meditativos ou autoanálise, eu preciso entender as respostas que eu tenho no presente. Se eu pego para dissecar, eu vou dissecar uma reação minha, tá? Aconteceu, a vida aconteceu agora. Eu vou dissecar, aquilo me machucou. Vamos supor, aconteceu uma experiência agora, eu tô conversando com o Carlos, eu discuti com você. Alguma palavra ou alguma ação sua foi o que causou em mim a discórdia. Se causou a discórdia, eu tenho uma gaveta, Carlos. Porque essa informação já aconteceu antes, por isso que ela está causando discórdia. Não é o que você me falou, mas é o sentimento que eu tenho em memória do que você me falou que me fez exacerbar o meu sentimento. Se eu começar a analisar isso aqui,
eu vou começar a dissecar o que eu sou, porque eu vou entender o que está acontecendo com as minhas gavetas. Ah, então peraí, eu estou reagindo assim porque tem uma gaveta lá. Ah, então peraí, então consciente, existe uma gaveta lá embaixo no sub, lá no porão, que tá dando pau lá embaixo, tá dando problema, e a gente precisa cuidar. O cérebro, ele é protetivo, reativo, e ele consegue identificar disfunções, vírus e bactéria. Por isso que o etéreo é difícil para ele, por isso que sentimento, consciência, espiritualidade é um negócio estranho para o cérebro, porque é etéreo, ele não identifica o consciente. Como que eu faço aqui? Eu tenho que explicar para ele onde está a coisa. Eu mostro para ele onde está, ó. Essa informação, o Carlos falou essa palavra, ou fez essa ação que me fez sair do meu estado equilibrado. Então, essa palavra e essa ação tem uma memória lá na minha gavetinha que faz eu me sentir assim. O cérebro já reagiu, porque ele encontrou o que ele estava procurando, que era transparente. É a mesma coisa que você está falando para ele assim, meu filho, o vírus transparente tá aqui, ó. Ele vai agir, porque ele é protetivo, entendeu? E ele é instintivo protetivo, ele vai formatar alguma química, alguma reação que transmute. Porque se você está num sistema automatizado, Carlos, de informação, de repetição, possivelmente, vamos pôr aqui o exemplo que eu fiz com você. Essa palavra, vamos supor que você me chamou de boba. E boba é uma palavra que tem uma marca na minha gaveta que me deixou muito brava, tá? Eu já expliquei pro meu cérebro. Só que se eu estou em formatação de repetição, esta semana ainda alguém vai me chamar de alguma palavra que associa com boba ou que é da mesma faixa de boba, que tá na mesma gaveta e que eu vou ter a mesma reação, certo? E porque eu estou em repetição. Se eu vou dando pro meu cérebro a possibilidade de eu entender o que me tira do sério, aquilo que me deixa mal, aquilo que me faz mal, entendendo que é um registro de sub, ou até as minhas ações diárias, se eu pego no final do dia, analiso elas e disseco para entender o que é gaveta, o que está em modo de repetição, eu estou descobrindo o meu cérebro. Eu estou desenvolvendo a capacidade de destrinchar o que está no subconsciente, o que é persona. Eu vou encontrar o que é o persona. Isso de uma forma analítica, racional. Analítica, tá? Dá para fazer com outros sistemas? Dá. Eu gosto da forma lógica porque ela é rápida. Ela é rápida, limpa e o resultado dela é rápido. Você com você mesma? Faço dessa forma, exatamente essa forma. O cérebro humano precisa ser compreendido, porque se a gente entende o nosso mecanismo, a gente se afasta do persona e volta para a essência. O meu trabalho aqui é passar a informação adiante, e o que eu falo para vocês? Primeiro, autoanálise. Comece uma maneira rápida e prática de se fazer com lógica, autoanálise. Gere metodologias para você se analisar. Autoconversa. Já parou para perceber quantas vezes a gente não conversa com a gente mesmo? Esse acolhimento de entender as nossas disfunções, os nossos exageros, os nossos desequilíbrios. Muitas vezes a gente vai buscar no externo, não é? A gente vai buscar no livro, no psicólogo. Eu não estou aqui contra psicólogos, ao contrário. Ao contrário, psiquiatria, psicologia é essencial, tá? Mas o que eu digo que nós temos a possibilidade de ter a ajuda externa, mas fazendo o interno. E o trabalho interno, o externo não faz. Eu garanto isso para vocês. Porque tá dentro, a resposta tá dentro. E quando eu falo isso, não é frase de efeito, não, gente. É de verdade. Quando você entende o teu funcionamento, você ganha a capacidade, e eu falo isso com todo o meu coração e alma. Você ganha a capacidade de entender o que você veio fazer como humano. Você começa a se acessar, porque o cérebro, ele tem uma formatação de funcionamento que são trilhas mentais de repetição. Se você está em repetição, vai ser sempre as mesmas trilhas, ou seja, a mesma capacidade de percorrer a informação para ter mais ou menos o mesmo resultado. Temos que lembrar que o cérebro ele é um drogadão, ele vive de recompensa química, certo? Ele vive por reação química. Então, a reação química é algo que ele defende com unhas e dentes. E ele vai defender o quê? O conhecido, porque o conhecido tem gaveta, o novo não tem, ele não quer o novo. O novo, ele vai gastar energia para um negócio que ele nem sabe o resultado? Não, ele é protetivo, instintivo e econômico. Porque você tem que dormir 8 horas por dia, pelo menos, e comer o que você come, para poder existir. Então, o cérebro precisa ser compreendido nessa área. A gente precisa entender que existe um mecanismo de funcionamento, que é automatizado e que é protetivo e é por recompensa química. Um humano vai passar uma vida percorrendo as mesmas trilhas. E não é aqui que está o campo da espiritualidade, que você vai acessar seus fractais, porque ele está em modo de sobrevivência, Carlos. Na sobrevivência não gasta energia desnecessária, porque eu estou em modo de sobrevivência. Detalhe, o consciente nem sabe o que acontece no sub. Ele fala, viu, dá pau lá embaixo direto,
sobrecarrega aqui em cima, dá quadros de ansiedade, batimento cardíaco alterado, né, por conta das emoções, eu não sei o que é, porque eu estou procurando o vírus e cadê o vírus? Eu estou procurando a bactéria e cadê a bactéria? Não é disfunção, né? Não é uma disfunção celular. Então ele está apagando incêndio o tempo todo. Por isso que ele não tem acesso a camadas que são multidimensionais. Porque se passa uma vida apagando incêndio e vivendo no modo automático. Quando eu começo a analisar o meu próprio cérebro, a destrinchar as informações, eu vou encontrar um mecanismo que mexe com o quê? Com as emoções e que mexe com o registro daquilo que é o subconsciente. Eu começo a identificar. Quando eu identifico, eu começo a trabalhar isso, a manusear, a ganhar a aplicação de entender o que aquilo está fazendo na minha vida e o que aquela informação está em repetição e o que ela está me dando como resultado de experiência. E eu começo aí, então, ter a capacidade de analisar e fazer novas escolhas. Eu mudo a formatação do cérebro. Para fazer essa autoanálise, você tem alguma dica ou cada um vai encontrar a sua forma? Não, eu tenho. Eu analiso o meu dia. Eu faço diário. Porque diário é mais fácil, mais rápido, eficaz. E como eu estou em repetição, eu vou repetir coisas de hoje, amanhã ou depois da manhã, provavelmente. E se eu repito, meu cérebro tem a opção de ver mais de uma vez o mesmo processo disfuncional para ele consertar. Porque eu estou dando para ele a aplicação da luz. Eu estou iluminando o negócio que está lá no subconsciente no escuro. Vamos imaginar que o subconsciente é um porão escuro, cheio de gavetas e arquivos? Eu fui na porta, mostrei para ele que tinha uma porta, ele nem sabia. Fui lá com a minha lanterninha e falei, ó, tá ali, ó, é aquela gaveta que tá dando pau. Ele vai dar um jeito, ele vai fabricar uma química, ele vai produzir um sistema, porque ele é protetivo de fábrica. Ele veio para proteger a sua integridade. Então ele vai formular uma química, tem um trabalho que é feito aqui, que causa transmutação naquela dor. E você não precisou de nada muito imersivo, trazer a dor de volta. Eu já faço assim, vou dar um exemplo para vocês, né? Esses dias no trânsito, o cara me xingou de um palavrão. Eu não sabia que esse palavrão tinha uma gaveta, tá? Porque eu já venho fazendo a reprogramação há muito tempo, certo? Ele xingou. Nem era minha culpa, mas ele meteu a mão na buzina e me chamou daquilo. Eu falei, nossa, eu ser consciente, saí atrás dele, andando com o meu carro rápido e xingando e buzinando também. Depois, eu tava indo ao mercado. Quando eu cheguei no estacionamento do mercado, eu falei, meu Deus, é sério que eu fiz isso? Cara, eu já sei, o cara tá sobre as gavetas dele, porque o humano só dá o que tem na gaveta. Então, se eu dou hostilidade, é porque eu tenho nas minhas gavetas isso. Tá? E eu não tô nem consciente disso. Então a gente dá aquela frase de efeito eu sou o que eu, né? A gente dá para o outro que a gente tem por dentro é real, tá? Você dá o seu subconsciente para o outro. A hostilidade é nada mais do que uma válvula de escape das gavetas machucadas. Quando eu tenho muitas feridas nas minhas gavetas, eu hostilizo, porque é minha válvula de escape. Então ele deu para mim o que ele tinha nas gavetas dele, e eu comprei a ideia. Olha que bonita! Mas por que eu comprei a ideia? Porque a palavra que ele usou tinha uma marca que eu me lembrei que era da minha adolescência. Porque na adolescência aconteceu um fator com um menino da minha escola, né, um garoto novinho, que eu gostava dele em silêncio. Aquelas coisas de menina, né? Ele era mais velho, vinha de uma outra escola, era o cara da escola, e eu gostava dele em silêncio. E eu sou de uma época, gente, que não tinha rede social, era questionário, né? Era caderno de questionário. E esse menino respondeu o meu questionário. E eu ficava lendo as respostas dele, apaixonada. Até que se passa o tempo e um dia inverte a coisa. Quando eu já estou desencantada, porque eu vi que não tinha opção, esse menino fala para mim que queria namorar comigo. E eu respondo para ele, nossa, eu gostei de você por anos. Agora que eu tô bem, que eu tô namorando, você vem falar isso para mim? Ele me chamou dessa palavra. Essa palavra que eu não posso falar aqui. Então, olha o registro que aconteceu com 14 anos. Gente, eu achei que isso não reverberava na minha vida agora adulta, com 44. Mas foi exatamente a mesma palavra que me levou. Por que eu descobri que foi aqui a origem? Porque eu fiz esse trabalho, eu dissequei. Eu fui buscando, porque além de eu falar para o meu cérebro que só fez e doei em mim, porque era uma gaveta, eu ainda me dei o trabalho, né, um pouquinho maior, que é um estado mais avançado, mas todo mundo consegue, que eu fui buscar, hoje eu busco, eu vou atrás do registro, e eu acho, entendeu? Dá pra gente fazer isso. Eu acho onde gravou. A dica é, olhe para o próprio dia
Exato. Olhe para o seu dia, disseque as informações do dia e fala, ó, por que hoje eu me estranhei comigo, eu não fiquei bem, o que me fez oscilar? O contrário também, tá? O que me fez ficar bem hoje? Analisa aquilo de novo, dá para o seu cérebro a experiência duplicada de uma informação positiva 2 vezes. Olha que lindo, vai encher de serotonina, oxitocina, endorfina e químicas positivas no cérebro, tá? Então é um exercício ótimo. Você falou em vida dentro da Terra em algum momento. Como é que é isso? Existem seres que estão na mesma camada de dimensão que nós, existindo como nós, biológicos, tá? Talvez a biologia seja um pouquinho diferente da nossa, e geralmente é, né? A formatação interna é diferente, os órgãos são internos, mas são adaptados para existir, ou porque eles já vieram há muito tempo, muito antes da humanidade, para fazer aquilo que era o experimento aqui, e esse experimento pode ter sido com os coletivos, animais, plantas, vegetais, tal, ou até mesmo com a participação do humano. E fizeram aquilo que seriam os seus bunkers, os seus locais de existência para poder estar fazendo a tua experiência. E acabaram ficando aqui porque tem programação para continuar, porque coexistem com nós, porque perderam seus próprios planetas, alguns casos é esses, tá? Existem, a quantidade de motivo são vários. Mas eles sabem de nós e nós não sabemos deles? Sabem, completamente. Tem humanos que são de coloração diferente, azulada a pele, que existem aqui, coexistem com nós. É um tipo de humano, tá? Só que ele é híbrido, ele tem a pele um pouco azulada, assim. Eles existem e sabem da nossa existência, vez ou outra são encontrados na Amazônia. Mas nós não sabemos deles. Alguns a gente sabe, né? Porque tem pessoas que encontram, vez ou outra a gente encontra, tá? Isso aí é comum acontecer. Isso é bem comum. Aqueles duendes, aqueles elementais, são seres que coexistem com nós. Muitos deles podem estar em subfaixas diferentes, vez ou outras eles ficam visíveis, ou estar na mesma dimensão, existindo naquilo que é o intraterreno. Mas é uma convivência harmoniosa, é para ser harmoniosa, ou é um problema histórico isso? Eles nos evitam, porque sabem que a gente está no jardim da infância do nosso controle emocional e consciencial. Eles não estão no jardim da infância deles? A maioria não. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não fiquem satisfeitos em seres humanos, em ser só um humano que não tem capacidades extrafísicas ou multidimensionais. Eu falo assim, de todo o meu coração, porque não estou nem arranhando as leis da programação humana, porque todo humano já vem predisposto de fábrica com isso. O fato de terem cerceado de nós esse conhecimento lá quando a civilização começou a se desenvolver, porque esses ensinamentos, esse conhecimento que a gente está falando aqui hoje, ele já veio outras vezes, né? Ele já foi de manuseio de alguns que entenderam no sistema político que eles queriam gerar, né, social, que não seria interessante falar para o humano que ele tinha mais do que 5 sentidos e que ele tinha uma capacidade de aumento de percentual de consciência. Porque se você fala isso para o humano, você não consegue encaixotar mais ele, né? Você perde a função de colocar um sistema, de falar que tem alguém que faz o acesso aos céus e ele que traduz para você e te vende uma ideia de inferno e céu, onde você fica limitado e você não pode infringir regras e leis sociais políticas. Tá? Então, aqueles que administraram o desenvolvimento social humano não estavam preocupados com o desenvolvimento da humanidade. Eles estavam preocupados com aquilo que era o seu sistema político, religioso e social, né? E eles entenderam que, então, o humano deveria não conhecer o que ele é, porque era mais fácil você encaixotar e colocar em quadradinhos. Então, não é porque algo foi cerceado que ele não é um potencial, né? Nós temos potencial, todos têm mecanismos, métodos, meios, vários. Porque não seria dentro das leis da própria fonte se não fosse assim, porque ela é uma diversidade. Então, não existe um modelo, um método, uma receita, um mecanismo. Tem vários, e você vai se inclinar e vai se ajustar frequencialmente com o mecanismo que mais funciona para você, e é o perfeito. Então busquem, sabe, busquem eu peço isso com todo o meu coração, busquem, através de livros, de conhecimento, de materiais, de absorver pela internet. Hoje o YouTube gente, é maravilhoso, olha a quantidade, olha esse canal,
Olha o conhecimento que tem dentro desse canal. É um vídeo mais precioso que o outro. E de forma gratuita, está acessível a todos. Então não há desculpa para nós humanos. Não existe. Né? Hoje o conhecimento ele está à disposição. Você está meio que falando, não se contentem em permanecer na roda do karma? Não se contentem em não saber sobre quem você é, não se contentem em ser um persona. Você diria que o ideal seria que todos nós tivéssemos a condição de sair daqui, uma vez que tenhamos estado aqui? Exato. É de direito do humano, sabe? A consciência, ela é de direito do humano, o conhecimento é direito do humano. Não tá em nenhum lugar dentro das escalas universais escrito que o humano não tem direito a ter experiências, que ele não tem direito ao conhecimento, que ele tem que permanecer assim, sem cego, né? Cego, surdo e mudo. É gradativo, tá? Isso eu garanto para vocês, é gradativo mesmo, mas é de direito. Existem várias rotas, vários caminhos, várias fontes, várias linhas, várias diretrizes, mas todas elas levam para a mesma linha de chegada, que é o autoconhecimento. E nada como o autoconhecimento, porque quando você se autoconhece, você conhece o micro. E se você conhece o micro, o macro está espelhado. Quando a gente faz esse trabalho interno, a gente começa a dissecar internamente tudo que a gente é. É incrível o que acontece, porque abre um vislumbre, Carlos, de conhecimento e começa a abrir dentro de você. Você não sabe nem de onde está vindo downloads de informações que estão gravadas no seu DNA, que não é só físico, que é um DNA espiritual, o arquivo ancestral, que não tem a ver só com as coisas que reverberam negativas, mas e as positivas? Ninguém fala, né, dos acessos aos acásticos, aos registros de forma positiva, porque você consegue imaginar a quantidade de informação, a quantidade de ferramentas que não tem nas suas múltiplas existências e que podem ser acessíveis e trazidas para cá? Você consegue imaginar o cérebro como pode se desenvolver em capacidades que a gente nem imagina quando a gente começa a fazer essa abertura, né? E os downloads de informação que estão dentro de você não está externo. Todo humano carrega o universo em si, tem 72 espécies dentro de você. Você concorda comigo que o ideal seria que a pessoa veio fazer uma experiência aqui na Terra para ter uma evolução mais rápida, mas ela tem como se cuidar para que não fique presa aqui? Tem, e eu falo para vocês e afirmo, tem. Tá? Você veio aqui para experimentar como um ser que veio experimentar a biologia humana, veio com um plano de alma para ser cumprido, tem os desvios e aquilo que são as ilusões, porque o sistema é assim, mas se você não se perder de você, se você se reconectar, o tal do religare, a conexão do humano com o humano que se conecta ao divino, porque aí é a conexão direta. Quando você se conecta com você, você liga o divino dentro de você, você liga a divindade. E o que vem por aí? Essa dita transição para esse novo espaço, a situação será diferente? Olha, vai ter muito movimento e entenda que o movimento não vai vir com polaridade só positiva, mas assim para se causar o movimento, a massividade da densidade ela é bem efetiva, né? Mas se você tiver consciente de você, se você estiver entendendo, tá? Que você não precisa ir para a linha do drama, porque tem um projeto, tem um desenho disso. E se eu fico consciente, eu participo desse processo sem drama, porque consciência é isso. Consciência te tira da linha do drama, tá? Ela te leva para o caminho seguro. A aleatoriedade te leva ao drama. O drama é repetição, é disfuncional. Nesta chamada quinta dimensão, ainda haverá a roda do karma? Então, a quinta dimensão é uma dimensão alheia à Terra. A Terra está vivendo a dimensão dela. O estado de estar em quinta dimensão é um estado mental, onde você vive aquela dimensão na sua. Tá? A Terra ela não vai modificar enquanto não tiver um número massivo de consciências em aumento de percentual para haver uma modificação do ciclo inteiro. Tá? Não é um número percentual pequeno que vai fazer isso, é um número massivo. Mas as consciências que estão na Terra, que começam a abrir o seu entendimento e aumentar os seus percentuais de consciência, elas vivem na terceira a quinta dimensão. Quinta, sexta, sétima, e aí vai embora. Tá? Então não é porque você está numa dimensão que você é obrigado a viver a faixa dimensional, as aplicações que estão lá. Você vai respeitar as leis. Mas aí se torna tão lúcido e tão claro o desenho da dimensão que você usa a própria lei a seu favor.
sabe? E não de forma pejorativa, de forma muito, mas muito virtuosa. É sobre isso. Queria falar de 3 palavras que estiveram presentes em momentos diferentes na nossa conversa: Deus, lógica e amor. Você falou que a lógica perfeita é o amor. Concordo. Você, de alguma forma, falou da fonte como sendo o que muitos chamariam de Deus. Isso. Algumas pessoas falam, ao tentar explicar Deus como sendo Deus é amor. Como é que você fala? Que ligação você vê entre essas 3 palavras? Primeiro, eu concordo que a lógica é o amor em sua maior expressão. Deus é a maior expressão de tudo, então ele é a própria lógica. E a lógica é o próprio Deus. E você está na lógica com a amorosidade, você anda no caminho do meio, que não é nem direita e nem esquerda, nem polaridade positiva e nem negativa. É o terceiro caminho, o caminho do equilíbrio. E o caminho do equilíbrio te leva diretamente a entender o que é Deus e a lógica. E aí você entende que isso tudo participa do mesmo, que Deus é lógica e a lógica é o amor de Deus, em sua perfeita sintonia, em seu perfeito equilíbrio. E é isso, tá? Eu vejo dessa forma, não tem como a gente falar, eu não vejo como explicar isso melhor do que dentro dessa linha aí, tá? Dentro da sua pergunta. Não deixem de assistir a 9ª parte da entrevista da Gisele Almeida, que será publicada amanhã. Lembramos que os links das partes já publicadas estão presentes na descrição de cada vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?